Só que o cuidado, ele não acaba quando as contas estão pagas, não é? E tem família onde a mesa é muito farta, mas a família é emocionalmente desnutrida. Está te dizendo que casamento é para adulto. Casamento não é para adolescente. Casamento não é para jovem. E eu não estou falando de idade. Estou falando de maturidade. Casamento é para adulto. Vamos começar então esse nosso debate orando. Pastor Anderson orando o nosso debate. Querido Pai, nós suplicamos mais uma vez a Tua bênção, Teu direcionamento, sabedoria do trono da graça para o pastor Eliel do Carmo na condução de tudo quanto há de ser falado aqui como um grande mediador, que possamos atingir, ó Pai, o coração de cada ouvinte e sairmos daqui nessa manhã fortalecidos. Usa-nos, capacita-nos, amadurece-nos. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém. E aí? E o que de fato significa isso? Na prática, se esforçar, cuidar e proteger da família. Vamos para o debate? Bom, muita coisa para a gente tratar nesta manhã, irmão. Pastor Humberto Rodrigues, que alegria revê-lo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, meu amigo querido, privilégio mais uma vez estar aqui nessa manhã ao seu lado. Bom dia aos meus amigos debatedores aqui, também uma honra poder estar aqui mais uma vez nesse debate, com certeza aprenderei com vocês aqui, como sempre. E bom dia para a família Melodia, beijo no coração de toda a família Melodia, espalhada aí Brasil, mundo afora, não só através da rádio, internet, enfim, todos esses meios que nos faz alcançar tantos lugares, lugares tão longínquos de nós aqui do Rio de Janeiro, mas enfim, já não estamos mais aqui só no Rio de Janeiro na rádio, como era no passado, né, quando era só a rádio. Hoje em dia, a internet nos levou para o mundo e, enfim, verdade. Isso é um privilégio. E hoje, concordo com tudo que você falou e principalmente quando você disse que temos muita coisa a falar hoje, porque realmente o assunto é vasto, complexo, a ponto de, por exemplo, pastor, na sua abertura, você falou, às vezes a pessoa vai e fala, tenho cuidado tanto, e ela diz assim, e será que o problema sou eu? Bom, em certas situações talvez seja. A gente pode pensar que em determinados momentos, para alguns, talvez isso seja verdadeiro. Porque, como você disse, cuidar, proteger, a gente tem o cuidado, a proteção, e isso é bíblico. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então, cuidar da casa, da família, é algo bíblico. É algo que faz parte da nossa missão. Além disso, Deus participa disso, porque no Salmo 127 ele diz lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, ele faz parte desse processo, ele se coloca no meio disso, de fazer essa proteção, esse cuidado. Aliás, ele é o que de fato protege e cuida. Claro que cada um de nós precisamos também entender e cumprir a nossa missão. Agora, é necessário que a gente entenda que proteger, cuidar da família, envolve muito mais do que talvez a gente possa imaginar. Não é apenas a proteção, a segurança na questão dos problemas sociais que a gente vive nas cidades, principalmente nas cidades grandes, mas espalhada, falamos aqui principalmente da realidade brasileira, espalhada pelo Brasil afora, toda essa insegurança que vivemos, enfim, vai muito além da questão financeira, de pagar as contas, de suprir, de ser provedor, vai muito além disso. Uma família saudável, na verdade, ela precisa de cuidado em diversas áreas. Entre elas, a gente pode citar a questão espiritual, emocional, a relacional, a vida prática do dia a dia. Tudo isso está envolvido. A gente fala de, por exemplo, a questão de nós, vamos começar aqui pelo nosso povo, principalmente, pelo nosso principal assunto, quando a gente fala aqui nesse ambiente que nós estamos. Principalmente a gente pode começar falando sobre proteção espiritual. Se nós temos o hábito, a prática de termos uma vida de oração dentro do nosso lar, temos a prática de oração diária dentro da nossa casa, isso traz proteção, isso traz a presença de Deus para dentro do nosso lar. Deus presente na nossa casa faz com que os valores, os princípios, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, como Jesus disse,
Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos e tem a sua palavra, a minha palavra no coração. Esse é o que me ama. Então, trazer Deus para dentro do lar, na presença do lar, permitir que Ele faça parte da nossa casa, através de práticas de oração, do conhecimento da palavra, do estudo da palavra, dos princípios e valores que estão estabelecidos por Deus em sua palavra dentro do nosso lar, traz proteção. Faz com que um casamento seja ajustado. Afinal de contas, são os princípios bíblicos que vão direcionar, são eles os principais valores, os principais pilares de uma família funcional, de um lar que possa viver debaixo da bênção de Deus e da direção de Deus. É um lar funcional, porque são os princípios da palavra. A questão é que muita gente vai à igreja, mas não vive esses princípios. Então, não é só estar numa igreja, não é só ser um religioso, ao contrário disso, mas é aquele que vive de fato os princípios da palavra de Deus. Porque se vivo esses princípios, pastor, meu lar vai ter diálogo, acolhimento, respeito, fidelidade, não vai haver uma violência, não vai haver abusos, não vão haver excessos, se de fato eu estou vivendo os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Então, cuidar, proteger da família, em primeiro lugar, como eu falei, há muitas coisas a serem ditas, há muitas reflexões a serem feitas daquilo que a gente pode muitas vezes falar que é proteção, porque também existe a falsa proteção. O falso cuidado tem aparência de proteção, tem aparência de cuidado, mas na verdade não é proteção e nem cuidado. Ou está criando abuso, ou talvez faltando criando de fato um ambiente que haja essa proteção, porque é uma permissividade. São extremos que às vezes tem nome de proteção, tem nome de cuidado, mas na verdade ou são abuso ou são permissividade. E aí, para encerrar aqui essa primeira parte, o que eu digo é o seguinte: para que a gente possa de fato proteger e cuidar da nossa família, nós precisamos, como o Salmo 127 diz, entender que Deus precisa estar presente na nossa vida. Os princípios da palavra precisam estar presentes na nossa vida. Se vivermos assim e se colocarmos em prática esses princípios, então é um primeiro passo e talvez o mais importante para que de fato estejamos cuidando e protegendo da nossa casa, da nossa família. Muito bem. Doutora Elizabeth Pimentel, que bom também, que alegria revê-la. Bem-vinda, minha querida doutora. E eu que agradeço. É sempre maravilhoso estar aqui. Um abraço a você, pastor, os debatedores, amigos, companheiros. Adoro vir na quinta, que eu sei que eu vou encontrar. É muito bom. E um abraço para todos os ouvintes. Espero que a gente possa contribuir muito hoje, né? Amém. Então, essa pergunta, né? Você tem se esforçado para cuidar e proteger a sua família? Tem duas palavras que são muito fortes aqui, né? É cuidar e proteger, né? E com certeza a maioria das pessoas vai dizer: eu cuido, né? Como o senhor mesmo já falou, eu trabalho, eu pago as contas, na minha casa não falta nada. E lógico que a provisão, ela é uma forma legítima de cuidado. Tem gente que nem isso faz, né? Então a gente não está desvalorizando isso aqui. Só que o cuidado, ele não acaba quando as contas estão pagas, não é? E tem família onde a mesa é muito farta, mas a família é emocionalmente desnutrida, né? Então, as pessoas não percebem, por exemplo, quando o filho está sofrendo, tem sinais visíveis de adoecimento, de dor, de sofrimento, e as pessoas não percebem. O marido e a mulher não percebem que o outro está triste, porque não observa, porque não pergunta, porque não escuta, né? E só percebe depois que a crise explode, né? Agora, proteção e cuidado é uma coisa que tem que exigir preparação. Já imaginou se a arca fosse construída, começada a construir, depois começou a chover? Né? Seria um desastre. Então, infelizmente, muitas vezes é isso que a gente faz na família, não é? Você só acorda quando a crise acontece, né? Os pais só vão começar a falar sobre valores com os filhos depois que o perigo já entrou pela porta. Os casais só vão buscar ajuda depois que o casamento está caindo no abismo, né? A família só vai estabelecer limite quando a violência já tomou conta. Então, essa preparação a gente tem que aprender com Noé, né? Não espera a chuva começar, não. Protege hoje, conversa hoje, observa hoje, corrige hoje. Tem que começar agora. Agora, quando a gente fala sobre proteção
proteção lembra defesa contra perigos e ameaças, né? E tem muitas famílias que são extremamente protegidas no sentido de que elas têm câmeras, né, por todos os lados, elas têm tranca nas portas, elas têm alarmes contra perigo de fora, mas não tem contra os perigos internos, né? E às vezes a maior ameaça está dentro de casa. Tem muitas casas que tem o Salmo 91 aberto, né, na estante da sala, como sinal de proteção, como se fosse um amuleto de proteção. Mas é uma casa onde tem ameaça, críticas, né, violência, agressão física e emocional, humilhação, desprezo o tempo todo. Então, não vai ser o Salmo 91 aberto que vai impedir, né, esse temor todo. E as pessoas dentro de casa, elas estão aterrorizadas. Tem crianças que vivem dentro de casa morrendo de medo do grito dos pais, né? Medo da punição, porque é uma casa onde não se pode errar, né? Não se admite erros. Então você fica pensando que só está protegendo contra drogas, contra abusos, contra más companhias, mas, como o pastor Humberto falou, precisa criar dentro de casa um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, onde as pessoas possam ter liberdade para dizer o que pensa, dizer o que sente e possa ser conhecido do outro. Então, uma coisa que a gente tem que estar sempre perguntando é se a nossa presença é uma presença que protege ou é uma presença que ameaça. E, para finalizar, vou pegar o versículo que o pastor usou, porque foi ele que pegou de mim, né? Que foi 1 Timóteo 5,8, a gente está sempre fazendo isso, né? Que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, está negando a fé. É pior do que o descrente, né? Então o apóstolo Paulo, ele liga espiritualidade com responsabilidade familiar. As duas têm que andar juntas. Então não adianta nada a gente ser muito admirado na igreja, mas ser negligente dentro de casa. Você é conhecedor da palavra, você aconselha todo mundo, você lidera muito bem, mas você não cuida dos seus, né? Tem um bom testemunho público, mas você produz sofrimento dentro de casa. E Deus não vai avaliar a gente no desempenho que a gente tem diante de uma multidão. Ele vai avaliar como a gente lida com os nossos, com aquele que ele colocou na nossa responsabilidade. Então, ser muito gentil com os estranhos, mas você é cruel com os de casa, a sua fé acabou de ser negada, não é? Você é muito prestativo, atende a necessidade de todo mundo de fora, porém você não atende aqueles que dormem debaixo do mesmo teto. Então isso é um grande engano, não é, de muita gente que é religioso, não é, e acredita que está agradando a Deus, mas está perdendo tempo, né, que poderia estar realmente cuidando daquilo que importa. Muito bem. Pastor Anderson Maciel, mestre querido, que alegria, que bom revê-lo, bom dia. Bom dia, querido, bom dia aqui aos debatedores, né? Que bênção estar aqui com vocês, como eu aprendo, anotei coisas aqui fantásticas que vocês estavam aqui falando. E durante a fala de vocês, eu me lembrei de um curso que eu fiz, que é pouco explorado até dentro do Brasil. Chama-se Prevenção do Delito através da Arquitetura Ambiental. O que é isso? Vou explicar. Às vezes, por exemplo, você tem um prédio que tem 3 andares. O primeiro andar coloca uma grade, protegeu, mas vulnerabilizou o segundo e o terceiro andar. Você acha que está tomando uma atitude que está protegendo, e quando na verdade você pode estar vulnerabilizando. Então, há estudos que vão demonstrar que determinadas ações, elas podem muito mais vulnerabilizar do que proteger. O pior é que nós acreditamos piamente que aquela medida está gerando proteção e segurança. Eu queria introdutoriamente falar isso e trazer para a realidade hoje de dentro das famílias, porque o tema, como o pastor Eliel falou aqui, já é um tema que forçosamente nos leva a crer que tudo que estamos realizando está gerando proteção, quando na verdade você pode estar vulnerabilizando e até desprotegendo. E aí, quando a gente pensa em família, né, eu gostei muito da fala da nossa querida doutora Elizabeth, que ela falou assim: a tua presença gera mais vulnerabilidade ou está gerando desproteção? Aí entra aquela questão: você está blindando mais dos perigos internos
ou externos. Porque a proteção, ela não começa da porta para fora, não, é da porta para dentro. Nós precisamos tocar nisso. O nosso olhar é: Senhor, guarda meu filho que está saindo agora. Deus protege meu marido, a minha esposa, a porta para fora. Mas o problema aqui que a gente quer tocar hoje é muito mais porta para dentro, porque isso não diz respeito só à provisão, isso não diz respeito só a pagar conta, diz respeito a conquistar o coração de cada membro dentro de casa. Aí você vai começar a pensar o que é uma segurança familiar. Então, muito mais do que pagar conta, comprar comida, plano de saúde, seguro, né? É você realmente conquistar mentes e corações de uma convivência harmônica e pacífica, onde a ambiência familiar atrai o céu. Aí você está gerando proteção e segurança. Onde a gente aprende isso? Gênesis 1, lá no verso 15, bem antes do pecado, antes de Eva, enfim, guardar e proteger. Eu acho isso aqui interessante, né? Porque tem uma parte que fala assim, guarde, blinde isso aqui. Mas esse guardar significa preservar e impedir invasões. Mas também tem a questão do cultivar. E o cultivar tem a ver com desenvolver, com preencher, com você se doar, trabalhar. Quando a gente pensa para dentro do muro, para dentro de casa, a gente está realmente cultivando e guardando a nossa casa, a nossa família, porque às vezes a gente não consegue cultivar o amor, não consegue cultivar a fé, não consegue cultivar o diálogo, não consegue cultivar o perdão, está desprotegendo a família. E a gente está focados em cuidado com a porta aberta aqui, eu paguei a escola já esse mês, agora eu já realizei esse ou aquela questão. E por intermédio disso, eu acho interessante essa abordagem no que tange a você exercitar uma verdadeira proteção de cuidar, porque cuidar implica em colocar limites, e foi isso que Deus fez no jardim. A gente fica muito do lado psicológico e a gente está errando, na minha visão, não protegendo dentro de casa porque não tem limite, não tem correção com amor. Isso é proteger. Isso é guardar. Como nós estamos desprotegendo, porque a gente acha que o filho não vai gostar, porque vai magoar. Não. É preciso que isso seja feito. E por isso, Eliel, nós caímos no outro extremo que as famílias estão vivendo hoje, o que é a superproteção. E a superproteção nada mais é do que você desproteger a sua família. Filhos vulneráveis, filhos carentes, filhos que não sabem lidar com não. Por quê? Superproteção. Então, quando a gente está falando aqui de proteção, não é também controle, Eliel. Olha o que eu vou dizer agora. Tem muita gente que está me ouvindo e achando que proteção é controle. Não deixo sair, não deixo nada, e que está aqui, tem que tudo comigo. Ou seja, é uma hipercentralização de tudo com superpoder, um controle excessivo, que aí vai encobrir pecado, vai gerar ciúmes, ou seja, vai desproteger a própria família. Quantas pessoas que estão em nome do ciúme dizendo assim, estou protegendo, mas está tendo excessos, problemas gravíssimos, e isso vai trazer vulnerabilidade para dentro de casa. Há hoje um índice enorme de divórcio, e quando há um divórcio, a tendência de dentro de casa é gerar hiperproteção. Cuidado com isso, porque sua casa está ficando vulnerável. Você não está atentando para essas questões basilares do que é ter uma família saudável. E eu quero te desafiar nesse tempo para você olhar, verificar suas ações, até porque você quer resultados excelentes. Agora eu pergunto, a sua postura dentro de casa, a sua ação, você está gerando uma família forte, filhos fortes, marido forte, esposa forte, ou será que estão cada vez mais vulneráveis? Faz alguma coisa, né? Olha, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas também está escrito, honra pai e mãe.
É que aí começa todo o embaraço nesse sentido e a gente vai vendo esses resultados, hein, pastor Humberto Rodrigues? E isso começou bem cedo, né, pastor? Lá no Éden começou esse negócio de olhar para o outro e culpar o outro e exigir o papel do outro. Então, isso faz parte da nossa natureza, a dificuldade de nós admitirmos as nossas próprias responsabilidades e cumprirmos o nosso papel e compreendermos esse papel, que todos nós somos limitados. Eu acho que quando a gente fala de limite, a gente também precisa entender que todos nós somos limitados. Porque, como já dissemos aqui, há essa falsa proteção, há esse falso cuidado, que tem cara de cuidado, tem cara de proteção, mas que, na verdade, está destruindo pessoas. Por exemplo, a gente pode pensar aqui, aleatoriamente aqui, vamos criar uma história aqui apenas a título de ilustração. Mas imagina uma mãe que acorda cedo para cuidar de um filho e se preocupa de preparar a vestimenta dele da escola, o uniforme dele da escola, a comida que ele vai levar para a escola, o lanche lá do recreio, o café da manhã dele. Quando o filho chega, se preocupa em cuidar do almoço do filho, em cuidar das roupas do filho. É uma mãe zelosa, cuidadosa. Então a gente vai olhar para uma situação dessa e vai dizer assim: essa mãe está cuidando do filho? Lógico que está cuidando. Depende. Quantos anos esse filho tem? Eu não falei quantos anos o filho tinha quando comecei a história. O cara tem 25 anos de idade e a mãe está preparando o café da manhã dele. Está cuidando dele? Está protegendo? Não. Está formando um péssimo marido. Está formando um homem que talvez nunca vai criar responsabilidades. Nunca vai criar o senso de que tem coisas que ele precisa fazer, autonomia para essa criança. Então, que não é mais criança, já é um homem. Então, assim, a gente tem essas coisas do falso cuidado e da falsa proteção, como já foi dito aqui pelo pastor Anderson, e um dos ouvintes aí também falou, aquela coisa do controle excessivo, que não dá liberdade para que a pessoa cresça, para que ela possa criar essa autonomia, para que ela possa se desenvolver. E aí, emocionalmente, a doutora Elizabeth começou falando isso, emocionalmente, que pessoa é essa que nós estamos formando? Estamos protegendo ou estamos criando alguém que será eternamente dependente? E às vezes, de forma talvez não intencional, seja essa necessidade, aquela coisa de ter os filhos sempre perto, ter a família sempre perto, ter o controle de tudo. Isso não é proteção, isso não é cuidado, isso não é amor. Infelizmente, é olhar para si mesmo. E aí, de novo, a gente volta e fala uma palavra que eu acho muito importante, que foi trazida aqui pelo pastor Anderson: vulnerabilidade, um lar vulnerável. E aí eu vou para a Bíblia, pastor, só para a gente não fugir disso, né? Vamos para a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. A Bíblia diz assim, eu falei no início que a gente precisa ter um lar em que os princípios de Deus estejam estabelecidos, porque se nós tivermos isso, nós vamos ter uma casa protegida, uma família, um lar que está sendo cuidado de forma correta, certa, na medida certa. Aí a gente vai a 1 Timóteo 7,5, onde o apóstolo Paulo diz assim: não se privem um do outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. O que o apóstolo Paulo está falando? Está falando da vida sexual do casal. Um casamento, um casal que não tem uma vida sexual saudável, equilibrada, é um casal que vai ficar em vulnerabilidade. Vai estar vulnerável, vai estar desprotegido. E eu não estou dando desculpa para ninguém pecar aqui, não. Mas eu estou falando que a Bíblia coloca, e a Bíblia diz que um casal onde a vida sexual dele não está ajustada, saudável, correta, é um casal, um casamento que vai estar vulnerável às tentações de Satanás. É a Bíblia. Então, mas eu tenho um problema. Pois então trate disso dentro das necessidades. A gente sabe que aqui vão surgir uma série de exceções por uma série de questões que acontecem, talvez por um problema de saúde, por uma situação de um acidente e mil coisas que a gente pode tratar. Mas, no geral, a Bíblia está colocando aqui o limite. Quando a gente fala do limite, para que não haja vulnerabilidade, a Bíblia está colocando aqui o limite. E aí, quantos casais, pastor, que nem se falam? Quantos casais que vão para a igreja e que passam uma semana, um mês, 2 meses, sem sequer se falar, diálogo zero dentro do lar, não conseguem ter uma relação saudável, não conseguem ter uma relação equilibrada. Um casamento desse, apesar de estar na igreja, apesar de ser gente de oração, apesar de estar com todas as contas pagas, está protegido? Não está vulnerável.
está vulnerável às tentações e aos ataques do diabo. E aí, como foi dito, a gente olha muito para os perigos externos. Mas a vulnerabilidade de um relacionamento como esse, que eu estou aqui criando aqui uma metáfora, começou externamente? Não, havia uma fragilidade interna. E para terminar aqui, Jesus diz isso: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vem chuva, rios, ventos, vem um monte de problemas de fora, mas a casa não cai. Por quê? Porque internamente ela está sólida, foi construída sobre a rocha. Agora, quando um casamento, um lar ou uma família internamente não tem uma relação sólida, ela fica vulnerável, aí sim, aos ataques, aos rios, às tempestades e esses ataques externos. Maravilha! Depois do intervalo maravilhoso, aqui, com essas feras aqui, estamos de volta para um planeta de audiência com a segunda parte desse nosso debate. Você tem se esforçado para cuidar e proteger sua família? Esse é o tema de hoje. Já na segunda parte, de uma primeira parte riquíssima, está começando a segunda parte. Estamos aqui discutindo este assunto, trabalhando este assunto com o pastor Anderson Maciel, com o pastor Humberto Rodrigues, e eu sigo aqui com a doutora Elizabeth Pimentel, trazendo a participação aqui de uma ouvinte, e sigo aqui com a doutora Elizabeth. Ela diz assim: bom dia, pastores. Sim, me desdobro para cuidar da minha família, muitas vezes me anulo para cuidar dos meus, porém sempre escuto que o que eu acho e o que eu quero, algo, é que eu não vou conseguir, que é a união e o bem-estar de todos. E eu quero pegar uma frase dela aqui, uma palavra, na verdade, dela, que talvez seja a postura de muita gente, e nesse contexto aqui, doutora Elizabeth, do tema, é a palavra anular. Eu tenho me anulado, eu me anulo para... Ou seja, você só cuida dos outros. Você só está visualizando os outros. Sim. E você? Aqui não reside também um perigo nesse sentido, doutora? Muito grande. Tem pessoas que, quando crianças, elas não foram protegidas, né? Elas não tiveram pai e mãe que protegessem. Então, elas aprenderam a proteger todo mundo que está à volta. Mas ela não tem a referência de ser protegida. Então, ela só aprendeu a cuidar. Então, ela cresce e cuida exageradamente dos outros. Só que tem uma frase que eu gosto sempre de lembrar: anêmico não doa sangue. Se você não cuida de você, você não tem força para cuidar de ninguém. Então, essa coisa de você se anular para cuidar do outro, isso é um perigo muito grande, porque você também cria uma expectativa de ver um resultado. E se você está fazendo isso, imaginando que você vai ter um determinado comportamento como resposta da outra pessoa e esse comportamento não vem, aí você pensa o seguinte: fiz tudo em vão, né? Tudo que eu fiz foi jogado por terra. Então, a gente precisa equilibrar as coisas, né? Você precisa ter saúde emocional para poder fortalecer e proteger outra pessoa. Agora, foi usada aqui uma palavra, eu acho que o pastor Anderson também utilizou, e outros ouvintes aí, que foi falar sobre a confusão de cuidado e controle. Não estou dizendo que é o caso dessa pessoa aí, mas existe uma confusão muito grande, que tem gente que chama controle de cuidado. Então, ela quer saber cada passo que a outra pessoa deu, onde foi, com quem falou, o que pensou, né? E justifica isso como se fizesse: eu faço isso porque eu te amo. Não, você não ama, você sufoca, certo? Você age com o outro como se o outro fosse propriedade sua. Porque quem ama de verdade cuida para gerar segurança, como o pastor... antes, não foi o pastor Humberto que falou? Foi de controle. Eu não lembro mais qual foi a palavra. Gente, o TDAH aqui é um problema, tá? Se eu fechar a portinha aqui, abrir uma janela, já era. Eu não volto mais, não. Então, deixa eu voltar aqui pro meu aqui. Vamos lá, voltando. Então, o cuidado, pastor, essa questão do controle, a pessoa pensa que está cuidando do outro, ela está cuidando dela, porque ela não suporta a própria insegurança. Então, ela quer ver o outro sob controle, porque ela não suporta aquilo que está dentro dela. Mas quem ama, cuida da dignidade da outra pessoa. Pastor Humberto que falou isso. Cuida da dignidade, da individualidade. Porque cuidar é proteger a família para ela crescer em segurança. Então, você tem que criar um ambiente para o crescimento. E não para que a pessoa fique dentro de uma caixinha, né, agindo da forma que você quer.
E uma outra coisa que eu queria aproveitar essa fala aqui para dizer, que a gente precisa proteger a família das palavras. Provérbio 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua, né? Tem casas que nunca foram invadidas por ladrões, mas foram destruídas por palavras, né? Meu Deus. É aquela coisa, você não serve para nada, você não presta, você quer agredir o pai ou a mãe, diz, você é igual ao seu pai, você nunca vai conseguir nada, eu preferia que você não tivesse nascido, você só me dá desgosto. Então as pessoas falam à vontade, né? Agora, essas palavras, elas causam uma repercussão para décadas de vida. Talvez seja um problema dessa pessoa que ouviu, que hoje cuida demais, porque se sente totalmente desvalorizada. Talvez tenha ouvido muitas coisas assim. A criança cresce, ela pode até ter sido protegida dos perigos de fora. Ela estudou, ela casou, trabalhou, mas aquela voz de desvalorização continua dentro da mente dela, dizendo para ela que ela não tem valor. E isso ela leva para a vida toda. Então, proteger uma família não é controlar só o que entra pela porta da tua casa, mas é controlar aquilo que sai da sua boca, certo? E tem gente que fala qualquer coisa, agride de todas as maneiras e depois diz, eu estava nervoso. A raiva explica, certo? Mas ela não apaga as consequências. Então esse negócio de você falar o que você quer, machucar os outros, depois pedir perdão e continuar agindo da mesma forma, isso não faz sentido, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você assume a responsabilidade de mudar a sua postura, mudar o que você fala, né? E assumir responsabilidade. Eu acho que um ouvinte aí também falou alguma coisa sobre isso, sobre assumir a culpa, não é? A gente precisa assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. Tem lares que são completamente controladores e essas pessoas que controlam, elas nunca assumem a responsabilidade. Ela controla a vida do outro, mas o erro é sempre do outro. Ela nunca faz nada. Então, se ela grita porque o outro deixou nervoso, se ela trai é porque o outro não deu afeto suficiente, enfim. A pessoa nunca assume. Quando tem alguém num relacionamento que nunca assume, tem alguém que assume o que não fez. Porque para não gerar conflito, para não gerar confusão, para tentar um pouquinho de paz, a pessoa pega tudo para ela e assume a responsabilidade de tudo. Isso dá um desequilíbrio enorme e não vai a lugar nenhum. E isso é uma casa totalmente desprotegida, né? Isso aí desmorona qualquer ambiente, né? É verdade. Eu estou aqui acompanhando aqui as participações e vindo por bloco aqui para a gente poder atender. Já quero agradecer aqui tantas participações aqui. O ouvinte diz aqui, bom dia, estou exausta, um casamento de 30 anos, de altos e baixos, uma família de ansiedade e depressão e ainda precisei pegar minha avó de 98 anos. Estou cansada de ajudar e eu mesmo não sou cuidada. Hoje, minha saúde mental desestruturada, vou fazer terapia e a vontade é largar tudo e sumir. Aí você faz uma pergunta a essa ouvinte aqui, querida, do tema. A pergunta é sim, claro. Aí quando a gente entra pro tema, pro debate, aí automaticamente isso, né, aparece. Assim, cara, eu tô aqui, tô arrebentado, tô quebrado nesse negócio. Fazendo um negócio, já vi aqui expressão como murro em ponto de faca, que não dá. Eu já fiz muito e eu tô cansado, eu tô quebrado. E será que eu fiz errado? Até porque também, pastor Anderson, se abate sobre todos nós há uma responsabilidade, às vezes subhumana. Ou sobre-humana, no sentido de não, o que você tem que fazer, que é você, que aí a gente tá vindo com peso, irmão. E às vezes as coisas não dependem só de uma pessoa. Se isso não for passado e tiver a cooperação de todos no meio da família, para um, fica muito... E isso, de fato, não é família, hein, pastor Anderson? Eu acho que a gente precisa pontuar algumas coisas. Por exemplo, o controle não é o pecado o problema. O problema é o excesso. O controle é um princípio de governo.
O problema são ou o excesso ou a falta. E isso é que vai gerar desproteção. A falta de correção vai gerar desproteção. Excesso de controle vai gerar um problema. E o que eu percebo na fala da ouvinte é que ela não está sabendo equilibrar. Olha só, ela está indo para os extremos. Então, para a gente começar a pontuar essa fala, a questão para mim é a gente saber o limite. Até porque quem cuida precisa de cuidado. Você precisa de um tempo, você precisa ser cuidada, você precisa ser tratada, né? E por intermédio disso, o que as pessoas acabam fazendo? Entrando no automático e achando que esse automático é o seguinte: já que o outro não muda, então eu tenho que assumir que o erro todo é meu. Já que o outro não muda, já que ninguém faz, então eu tenho que fazer tudo. Já que ninguém, aquele famoso já que ninguém, eu tenho que. Não é assim. Vai para os excessos. E aí entra aquilo que a Bíblia fala, né? Os que esperam no Senhor vão renovar suas forças. Será que você está firme, realmente fincado em Deus? Será que você não está levando uma carga que não é sua? Que ela falou assim: ainda veio morar a minha sogra. Será que tinha que morar realmente? Será que não tinha um outro lá? Ou seja, aquilo que já não estava bem, ainda entrou um novo componente que é mais peso. Ou seja, está sobrecarregando. Eu percebo na voz, na fala, que essa pessoa está extremamente sobrecarregada. Aí a Bíblia fala: vinde a mim, que eu vou aliviar. Agora, como é que a gente entra em descanso? Quando a gente entra num jugo com ele e aprende com ele. Aí encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas não estão sabendo viver de maneira equilibrada em Deus, porque em Deus a gente faz proezas e não fica sobrevivendo dentro de casa. Eu percebo um argumento hoje muito utilizado nas famílias, que é um argumento de sobrevivência, não é de vivência, não é de ter prazer. É de ter que. Então, isso é extremamente, um ambiente extremamente insalubre, uma família que está vivendo de ponta a cabeça, completamente desgovernada e desprotegida. E aí entra a pergunta, né? Você tem certeza que tem feito tudo? Todo mundo acha. Casais que estão em crise, eles começam... eu fiz encontro casais, fiz retiro de casais, casado para sempre, fiz paz para sempre. O que mudou? Absolutamente nada. Por que nada muda? Ele deposita no ambiente, no momento, a esperança como se fosse uma solução mágica. E o que precisa realmente fazer, que é assumir responsabilidade e postura, Eliel, não é feito. Sabe por quê? Ele vira para o lado e fala assim, ó: o papel é teu, eu faço minha parte. Todo mundo está assim, ó, que eu faço minha parte, o problema está no outro. A minha parte aqui, eu tô sempre firme. E às vezes há um esforço sendo envidado enorme, mas na direção errada. Às vezes até o teu esforço você está mais tensionando do que aliviando. Às vezes você está achando que está protegendo e você está desprotegendo. O debate serve para isso, para te alertar hoje, para você saber realmente ter equilíbrio e saber viver de acordo com aquilo que a Bíblia te ensina a fazer, né? A aprovação que Deus dá, ela é humana, Ele manda o escape para que possamos suportar, mas há pessoas gritando e falando assim, aí chega ao ponto, né? Aí entra na autocomiseração. Eu sou o outro que. Aí entrega aquele jargão evangeliquez maravilhoso. Eu tô orando, agora eu não faço mais nada não. Agora aqui, o que você tem feito? Não, eu tô orando. Tô orando pelos meus filhos, orando pelo meu marido, orando pela minha esposa, tá? Mas além de orar, você tem um papel, você tem que desenvolver, você tem que persistir nesse papel, porque senão você vai agir como Deus. Romanos 1, Deus os entregou, largou. Na verdade, a oração é a motivação para não fazer o que tem que ser feito sobre a égide de que está fazendo alguma coisa. É preciso agir, é preciso clamar, claro, mas é preciso agir, desenvolver um papel. Marido tem um papel, esposa tem um papel, pais têm papéis, filhos têm papéis. Se você não encarar aquilo que você precisa fazer, e só mais um detalhe final, pastor Eliel, aí começa aquele drama assim, ó, mas como você se submissa se meu marido não é um sacerdote? Aí ele fica assim, como que eu vou ser um sacerdote se ela não é submissa? A Bíblia não condiciona uma coisa a outra, cada um tem que focar no que tem que fazer. Agora, se você quer ver mudança dentro da sua casa, faça como Josué, tome uma decisão. Josué falou, eu
e minha casa serviremos ao Senhor. Faça o teu papel. O que é sobrepeso não está dando, atribua alguém, chame, delegue isso. Se cuide, você precisa de tempo para ser cuidado. Não absorva tudo e continue clamando para que você consiga blindar, se esforçar e proteger a sua família. Muito bem, reta final aqui já do nosso debate. Achei interessante aqui, eu estava tentando fazer aqui por bloco uma participação nesse sentido. E um ouvinte muito querido aqui trouxe aqui o Roberto. Diz assim, por que o amor que une os casais não é suficiente para mantê-los unidos sempre? Aí coloca assim, porque duas pessoas adultas, maduras e inteligentes entram em conflitos por coisinhas bobas e insignificantes. As coisas mais inimagináveis possíveis às vezes parecem duas crianças com relação a isso. Toda casa tem duas colunas e as colunas, aí se as colunas caírem, a casa cai. E eu estava tentando trazer aqui, porque quando a gente casa, né, a gente casa para dar tudo certo. A gente casa com um amor, a gente casa para ter família. E no decorrer do tempo vai passando, isso vai criando um negócio, pastor, completamente antagônico a tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente pensou, e o resultado é o pior de todos. Parece que são duas pessoas inimigas que se casaram, diferentemente do tempo quando namoravam, noivaram, se casaram com aquela perspectiva. O que é isso, pastor Humberto? Pastor, são os desafios da convivência. A convivência de um casamento, de um relacionamento conjugal, ela exige muito do casal. Ela exige, por exemplo, que em primeiro lugar, como diz a Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 24, por isso deixará homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Exige a gente deixar para trás a casa do pai e da mãe. E o que isso significa? É muito mais do que geograficamente falando, mas são hábitos, são questões que nós aprendemos. É aquilo que a minha família falava que era certo e que a família da minha esposa agora acha que é errado. E cada um vem dentro disso. Não é que não se amam mais, mas a convivência do dia a dia torna isso muito complexo. Como ele falou, com pequenas coisas, fala assim, por que pequenas coisas acabam destruindo? Porque essas pequenas coisas acontecem todo dia. E todo dia você brigar pela mesma coisa vai desgastando a relação. Entre outras questões, isso explica o desgaste da relação. Então, aquilo que eles se viam uma vez ou outra, saíam para passear, iam para o cinema, iam para a igreja, passa a ser uma convivência diária que traz muito mais desavença, briga, divisões, do que, de fato, momentos agradáveis. Há casais que às vezes chegam para terapia e que a gente fala lá com eles, lá tenta fazer lá um levantamento, lá um diagnóstico do casal, e que eles percebem que às vezes 80% do tempo que eles estão juntos é brigando, é se desentendendo. Por quê? Por coisas, às vezes, mínimas, das quais, como eu falei, ficam agarrados naquela história, naquilo que aprenderam como certo e errado, e se esquecem de que agora vão se tornar num novo relacionamento, numa nova caminhada, de viver de fato, abrir mão. É o que o pastor Anderson falou. A gente passa por diversas questões. Aprende sobre casados para sempre, e todos os cursos que todas as igrejas oferecem. Mas uma coisa que a gente não quer é abrir mão de certas coisas que às vezes estão agarradas no nosso coração, e o orgulho, a vaidade, não deixa que eu abra mão daquilo ali, não deixa que eu entenda que há uma outra forma de fazer, uma outra maneira de viver. Então, a relação, toda a relação, por exemplo, o filho, pastor, o filho nasce. Você já viu alguém lá, o bebê nasceu, uma família linda, maravilhosa, tudo maravilhoso, tudo lindo, mas aquele bebê vai crescer, ele vai se tornar um adolescente, um jovem, vai dar trabalho e todas as questões que envolvem a maternidade. Mas e aí? Isso fez com que o pai ou a mãe deixasse de amar aquele adolescente? Não, mas a convivência, o dia a dia, traz uma série de desafios. Que se eu não entender, que eu preciso compreender que as coisas dentro da minha família, já disse isso, vou repetir, minha família é formada não por mim, que as coisas que acontecem dentro da minha casa, tem coisa que acontece dentro do meu lar, que se eu pudesse faria diferente, mas eu não vivo sozinho. Eu tenho filhos, eu tenho uma esposa, que também precisam estar satisfeitos dentro de um lar. Você quer ver uma coisa, pastor? Um casal que chega pra mim e fala assim, a gente não briga, tem 30 anos junto e a gente nunca brigou. Eu me preocupo. Provavelmente, não posso generalizar, mas provavelmente tem alguém naquela relação sendo subjugado, sem direito a falar nada, sem direito a brigar por nada. Por quê?
tendo uma relação, é claro que vão ter coisas que vão precisar de certos ajustes, certas situações. Eu não estou defendendo guerra e briga de nada, mas um relacionamento é aquilo que eu falo, peraí, eu não gostei disso, não gostei daquilo, e é natural que essas coisas aconteçam. Um relacionamento, uma conversa, um desentendimento, não precisa levar a uma guerra, a uma briga, a uma violência, mas sim a ajuste, a acertos dentro do lar. E muitas vezes os casais fazem isso, não porque não se amam mais, mas porque não querem abrir mão. Coração duro, como disse Jesus, o coração duro faz com que, infelizmente, casamentos, famílias sejam destruídas. Muito bem, termina aqui o debate de hoje com a participação de uma ouvinte que diz assim: nem sempre se casam por amor. Depois, dentro de 4 paredes, descobrem os interesses reais. Muitas mulheres estão dentro de calabouços infernais. E aí, a gente termina aqui o debate dizendo que casamento é para adulto. Casamento não é para adolescente. Casamento não é para jovem. E eu não estou falando de idade. Estou falando de maturidade. Casamento é para adulto.